Esse paciente você diagnostica ele antes mesmo de entrar no seu consultório. Se o paciente está na porta, você praticamente já sabe o diagnóstico dele. Então, galera, máquinas, estamos aqui. Aquele paciente que entrou no seu consultório, tá no pronto-socorro, tá na UPA, tá na clínica, qualquer lugar que você tiver, você vê um paciente sudoreico, com a mão na lombar, curvado, tórax fletido, com aquela face de dor, você provavelmente já sabe do que eu estou falando. Você vai pensar classicamente numa cólica nefrética, numa cólica renal, uma pedra, uma ureterolitise, uma nefrolitise. Tá? Você tem aquele paciente ali que ele é o melhor caso da ureterolitise, é o paciente clássico, o paciente de livro. Se mostrar uma imagem para um leigo que já teve a pedra, ele vai falar, provavelmente é uma pedra no rim, porque a ectoscopia já é quase suficiente para você criar essa suspeição. Mas além da suspeição, o que eu tenho que saber da ureterolitise, da cólica nefrética? Bom, é uma dor, que ela vem uma dor geralmente súbita, é uma dor de forte intensidade. Se você fizer gestos, conversar com o paciente, às vezes vão te falar que é uma dor em aperto, que vem e solta, que vem e solta. Então vem aquela dor lacerante em cólica. Por quê? É a própria contração do ureter sobre o cálculo ali gerando a dor. Outro fator muito importante, e aqui cuidado, porque ele pode se confundir com algumas outras unidades nosológicas, com outros diagnósticos, é quando ele está na fossa ilíaca direita ou na fossa ilíaca esquerda. Então você tem uma dor que pode ser lombar, caso ele tenha aquela primeira obstrução ao ponto da junção ureterovesical, da JUVE. O segundo local que ele pode obstruir é no cruzamento dos vasos ilíacos, ali sobre o psoas, que vai ficar exatamente na fossa ilíaca direita. E por último, na junção ureterovesical, tá? Aquela junção lá embaixo, na entrada da bexiga. Então esses três locais de obstrução vão gerar dor em locais diferentes, mas com irradiações. Então a dor lombar pode irradiar para a região de grandes lábios, para a região de testículo. Você pode ter a dor na fossa ilíaca direita mais para a pelve, indo ali para a região da bexiga, que vai te confundir muito com uma apendicite, a depender dos fatores que esse paciente tiver. Desses pontos de obstrução, o mais comum são os mais inferiores. Então de estar ali no cruzamento dos vasos ilíacos e na junção ureterovesical. Esses ali são muito importantes por conta da dor, uma dor que irradia de forte intensidade, unilateral, sem aquela peritonite no seu toque, sem aquela avaliação de um exame físico doloroso. Mas o paciente pode ter, principalmente na fossa ilíaca, uma piora da dor quando você aperta. Mas esse paciente não tem o Bloomberg, ele não tem a descompressão brusca dolorosa ali no ponto de McBurney, ali na fossa ilíaca direita. Você vai fazer esse exame físico, ele tem uma dor, você aperta, ele sente dor, mas quando você mantém a sua mão no lugar, deixa ela parada ali um tempo, você vê que essa dor ela controla um pouco e quando você solta, não tem nada. Só lembrando que você não pergunta para o paciente se você piorou a dor. O paciente reage com aquele espasmo quando você tem um Bloomberg positivo. Porque é muito subjetivo piorar a dor. Se você mexer um pouquinho ou mexer bruscamente, você já tem uma alteração ali que vai gerar dor nesse paciente. Tá? Então esse é o primeiro conceito que você tem que guardar, que é o paciente chegando para você com esses sintomas. E o que a gente mais tem é isso. Paciente com uma crise, dor forte, súbita, de alta intensidade, com irradiação, com esse trajeto de posterior para anterior, que pode ter ali um relato de uma hematura, de uma urina um pouco mais escura, ou que não está urinando tanto, que aí a gente vai ter que avaliar com nossos exames complementares. De exame complementar, o que eu preciso para esse paciente? Eu preciso para esse paciente descartar que ele tem alguma condição que ele vai necessitar de cirurgia. Então, se o paciente tem um cálculo associado a uma infecção, esse cálculo tem que ser retirado, esse paciente tem que ir para o urologista. Se o paciente tem uma analgesia refratária, você fez remédio para dor e ele não melhorou, tem que ir para o urologista. Se o paciente tem um quadro séptico ali por conta da infecção urinária, temos que ir. Se ele tem uma alteração de creatinina, uma anúria, se ele está fazendo uma insuficiência renal pós-renal, esse cálculo, infelizmente, tem que ser retirado, mesmo que ele esteja ali ao final, já entrando na minha bexiga, pronto para ser expelido. Ele precisa ser retirado de urgência. Então, o que eu vou pedir para esse paciente na minha avaliação, no meu exame complementar? Bom, eu quero um hemograma para ver os leucócitos, eu quero ver ali uma PCR, quero ver se a PCR está aumentada, pode estar aumentada só pela dor, mas uma PCR junto de uma leucocitose vai me trazer mais informações. Eu quero ver
O exame de urina, que pode ter hematúria, mas não é 100% dos casos. Você não vai ver hematúria em todos os casos de ureterolitise. Ela pode estar em 80% a 85% dos casos. Então, 20% dos casos você não vai ter achados de hematúria no seu exame de urina, no seu EAS, na sua urina simples, urina tipo 1, o que depende do nome aí de cada região que você tem. E eu quero olhar bactérias. Então, não peço só ali o EAS, o exame de urina simples. Eu quero o exame da lâmina, eu quero ver o microscópio, eu quero um GRAM, eu quero uma bacterioscopia de urina. Se eu tenho ali um tipo de bactéria proliferando com um aumento de leucócitos, e ali vou ter hemácias também na minha lâmina, um muco, algo mais espesso no paciente com leucocitose, mesmo que eu não tenha dado o diagnóstico da ureterolitise ainda, porque eu não tenho muitas vezes o suporte da minha unidade, eu vou encaminhar esse paciente, porque o risco dele ter uma infecção associada a cálculo é maior. E aí esse paciente precisa ter esse cálculo retirado. Complementando só, vou pedir uma ureia creatinina. O paciente estiver fazendo uma insuficiência renal pós-renal, uma hidronefrose importante, grau 3, grau 4, que isso eu só vou ver nos exames de imagem, precisa ser retirado do cálculo, para esse paciente não perder o rim, para ele não ter outros problemas dessa insuficiência renal pós-renal. É um quadro que gera muita dor, então a cápsula renal dilatada dói muito, seria como uma pielonefrite. Você imagina mandar esse paciente para casa. É uma conduta que não deve ser estimulada. Agora, se o paciente não tem nada disso, o paciente está tranquilo, eu não tenho exames na minha unidade, então eu tenho que fazer uma avaliação, é o primeiro quadro de dor, é uma dor que você conseguiu controlar com a medicação do seu pronto-socorro, você pode fazer o que a gente chama de terapia médica expulsiva. Terapia medicamentosa expulsiva, desculpa. Então, você vai dar para esse paciente algum medicamento que relaxa a musculatura do ureter. Você vai fazer uma analgesia importante para esse paciente e orientar ele os motivos que ele tem que retornar caso não ocorra a expulsão do cálculo ou caso ele tenha uma febre, caso ele perceba que a urina está ficando diferente, se a dor não estiver controlada, qualquer motivo desse ele retorna, mas você pode tentar a terapia medicamentosa expulsiva. Eu atendi um paciente esses dias que fizeram isso para ele, só que fizeram uma analgesia com dipirona e ibuprofeno, não deram nenhum medicamento relaxante e mandaram o paciente para casa. Com 7 dias depois, ele veio no convênio para a gente, morrendo de dor, pedindo para, pelo amor de Deus, tirar a pedra. E ele já tinha o diagnóstico. E qual o problema? Não fizeram uma analgesia otimizada. Não passaram um medicamento para relaxar a musculatura lateral. Então esse paciente foi tratado erroneamente. Ele não teve a sua terapia feita. Ele foi mandado para casa com o famoso dipirona em casa. Tá? Então não façam isso, não cometam esse erro. Os principais erros aqui é se indicar a terapia, ter feito ela incorreta. Ter feito ela sendo que o paciente deveria ter ido para a cirurgia por conta de alguma complicação. E por último, não orientar esse paciente bem sobre o quadro dele e que ele pode ter recorrências por conta de novos cálculos que ele tem, que provavelmente estão lá no rim, que ainda não estão descendo. Então, o que eu vou fazer para esse paciente de medicamento? Medicamento desse paciente, uma analgesia, aquela escada analgésica. Eu vou fazer um analgésico simples, uma dipirona e um paracetamol. Eu gosto mais da dipirona. Eu acho que você tem uma segurança maior, consegue fazer doses maiores e o tempo de ação dela, meia-vida, também é maior. Então eu faria uma dipirona de 1 grama. Depois vamos fazer um anti-inflamatório ali, curto, 3, no máximo 5 dias. Um cetoprofeno, um ibuprofeno pode ser feito para esse paciente. E depois eu tenho que usar ali algum derivado opioide, algum opioide. Então, um tramadol, uma codeína, isso vai ter que estar na prescrição. Se você quiser, pode associar um antiespasmódico da musculatura lisa ali, um escopolamina, um Buscopan. Eu não passo ele conjunto da dipirona, porque o Buscopan composto ele tem muito pouco dipirona, então ele vai agir na musculatura, mas não vai fazer uma analgesia tão importante para o paciente com o Buscopan isolado. Então aqui eu tenho minha caixinha da analgesia, eu quero minha caixinha agora do relaxante ali muscular, o que eu vou fazer para soltar esse ureter, para essa pedra ser expelida, para esse cálculo ser expelido. Eu vou fazer tansulosina para esse paciente, tansulosina de 0,4. Esse paciente vai tomar ali uma vez ao dia essa tansulosina para relaxar a musculatura lisa dele. E aí você faz isso para homens e para as mulheres. Só que aí você oriente, que seria um erro da prescrição, que é você não falar para a paciente o seguinte: olha, essa medicação passada geralmente para homens com problemas prostáticos, mas ela relaxa a musculatura do ureter. Então mesmo que você não tenha próstata, porque a mulher não tem, esse medicamento vai ser usado para relaxar a musculatura e você expelir essa pedra. Entendeu? Tem algum problema com isso? Geralmente os pacientes falam: não, doutor, tá ótimo, entendi.
e pronto, você prescreve sem problemas. Porque se você for ver, a tansulosina ela é contraindicada em mulheres. Por quê? Porque a mulher não tem próstata. Então não passa esse remédio. Mas ela é muito usada, os urologistas recomendam, é muito melhor do que você usar outros medicamentos como um bloqueador de canal de cálcio, um nifedipino, um alodipino, que vai abaixar a pressão do paciente, vai trazer outras complicações. Então a tansulosina é muito segura e muito usada nesses casos. Fiz analgesia, fiz ali meu medicamento, da terapia medicamentosa possível, eu vou agora orientar. Olha, caso a senhora tenha febre, caso a dor não melhore com nenhum dos medicamentos, caso ela persista por muitos dias, se você perceber que a urina está piorando, está com um mau cheiro, a dor lombar piorou, qualquer desses fatores de risco, você volta para a gente vai te encaminhar. E da mesma forma, se esse paciente voltou e ele não tem o diagnóstico, você só tem a suspeição ali pelo seu exame físico complementar, pode pedir também um exame complementar para esse paciente, uma ultrassonografia de vias urinárias, pode pedir também uma tomografia sem contraste, porque para ver o cálculo não preciso do contraste, e eu vou poupar também por conta da condição renal do paciente. Tá? Então são poucos casos que a gente vai falar em tomografia sem contraste para o abdômen. O contraste é muito importante, mas nesse caso, como eu quero ver uma pedra, uma hidronefrose, eu não preciso dele, se a suspeita for essa, se o exame for direcionado para esse motivo. Tá bom? Então, eu quero que vocês, daqui para frente, diagnostiquem esses pacientes olhando eles seguindo no corredor para entrar no seu consultório. Eu quero que vocês tratem esse paciente de maneira adequada e instruam esses pacientes de maneira adequada. Ah, mas eu vou gastar muito tempo, eu tenho uma UPA lotada, a porta está cheia. Mas se você orienta esse paciente bem, esse paciente só volta se ele precisa. Você não vai gastar tempo com os atendimentos futuros desse paciente. Seus colegas vão ter uma vida mais fácil e dos seus colegas, para quando esse paciente voltar para você, o paciente já chega falando: doutor, eu vim porque eu tive isso, eu tomei esse remédio, e o doutor falou para caso eu tivesse isso que eu tive, eu retornar. Pronto, já está feito o seu atendimento praticamente. Facilita muito esses atendimentos secundários quando as suas primeiras condutas são bem orientadas e quando elas são bem feitas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Deixa aqui o seu like, curte, compartilha, comenta, deixa os comentários, pode deixar qualquer dúvida pra gente e a gente vê vocês nos próximos vídeos.